O que tinham os motores soviéticos para continuar rugindo meio século depois? Eram enormes, indestrutíveis e ainda hoje seguem funcionando. Do Zil-130 até o brutal MAZ-535, esses motores V8 desafiaram guerras, climas extremos e o próprio tempo. Qual era o segredo deles? Como conseguiram sobreviver enquanto outros ficaram no esquecimento? Prepare-se, porque o que você vai descobrir vai mudar para sempre a sua forma de ver a engenharia soviética. Zil-130, o V8 que não sabia desistir. Nos anos 1960 surgiu um verdadeiro colosso mecânico, o motor V8 do Zil-130. Esses 6 litros foi o coração de um dos caminhões mais confiáveis de toda a União Soviética. O Zil-130 não só era onipresente nos filmes soviéticos, mas também nas estradas, nos trabalhos industriais e em missões militares. Esse motor entregava cerca de 150 cavalos de potência e robustos 402 Nm de torque. Mas o seu verdadeiro charme estava na resistência. Foi projetado para funcionar com gasolina de baixa octanagem, ideal em um país onde a qualidade do combustível era, digamos, imprevisível. Sua taxa de compressão de 7,51 o tornava quase imune aos problemas comuns de ignição. Com a manutenção adequada, esse motor podia facilmente ultrapassar os 400 mil quilômetros. A receita da sua longevidade? Um bloco de ferro fundido e anéis de compressão com revestimento de cromo. E o melhor, podia ser consertado em qualquer oficina rudimentar, sem scanner, sem ferramentas modernas. Assim, o Zil-130 conquistou seu lugar não apenas nas estradas, mas também na história soviética. KAMAZ 740, potência bruta para caminhões de guerra. Durante os anos 1970, nasceu outro gigante, o motor KAMAZ 740 V8, feito para mover os pesados caminhões da série KAMAZ, com 11,7 litros de cilindrada. Entregava entre 210 e 260 cavalos de potência e um torque monumental de até 785 Nm. Esse motor foi feito para sobreviver ao inferno. Bloco de cilindros de ferro fundido, design de camisas úmidas que facilitavam a manutenção e um sistema tolerante a combustível de baixa qualidade. E sim, também era fácil de reparar. Quilometragem estimada? Pelo menos 600 mil quilômetros, e há registros de motores que superaram os 700 mil. Não à toa se tornou o favorito para enfrentar desde as nevascas siberianas até o calor extremo da Ásia Central. Hoje, ainda é possível encontrá-lo em funcionamento em rotas e climas que fazem tremer qualquer outro veículo. Ural 420, o guerreiro da lama, da neve e do tempo. No fim dos anos 1970, surgiu o Ural 420, um dos caminhões fora de estrada mais confiáveis já construídos, e em seu núcleo estava o motor Zil 375 IAMZ V8. Com 5.950 centímetros cúbicos, 150 cavalos de potência e 400 Nm de torque. Esse motor não foi feito para correr corridas, mas para chegar onde ninguém mais podia. Era perfeito para missões militares, zonas remotas ou condições extremas em que uma falha podia custar muito mais que tempo. A durabilidade era impressionante, de 500 mil a 600 mil quilômetros, dependendo do uso. Por isso, ainda hoje, é comum ver o Ural 420 cruzando terrenos impossíveis, onde uma picape moderna simplesmente se rende. GAZ-66, o caminhão que ganhou o respeito de todos. O GAZ-66, lançado em 1964, é uma lenda entre os veículos todo-terreno soviéticos. Apelidado de a Cabra da Montanha, sua fama deve-se em grande parte ao motor V8 de 5 litros, que entregava cerca de 120 cavalos de potência e 300 Nm de torque. Pode não parecer muito, mas essa máquina foi projetada para resistir. Sua vida útil variava entre 400 mil e 500 mil quilômetros, carregando cargas pesadas em zonas de difícil acesso e em condições de frio ou calor brutais. Foi utilizado por militares, trabalhadores florestais e empresas industriais, e mesmo após mais de 5 décadas desde seu nascimento,
Muitos gases 66 continuam ativos, especialmente em regiões rurais da Rússia e de países ex-soviéticos. Ural 375. Força sem pretensões. O Ural 375 foi lançado nos anos 1960 como um caminhão militar sem luxo, sem enfeites, mas com uma força bruta incomparável. Seu motor era um V8 de 6 litros, com 150 cavalos de potência e 400 Nm de torque. Ideal para transportar suprimentos no inverno ou atravessar pântanos impossíveis. O mais grandioso nesse motor era o seu design simples, mas robusto. Qualquer soldado com uma caixa de ferramentas podia mexer nele. Com manutenção básica, podia superar os 600 mil quilômetros sem problemas. Embora o caminhão tenha sido aposentado nos anos 1980, muitos desses motores ainda funcionam em veículos adaptados, guindastes, geradores e até em máquinas agrícolas. Z5, o veterano que venceu guerras. Voltemos ainda mais às décadas de 1940 e 1950, quando o Z5 era uma peça fundamental na logística militar soviética. Equipado com um motor V8 de 5 litros, esse bloco produzia 140 cavalos de potência e modestos 300 Nm de torque. Não era veloz, mas era resistente como um tanque. Sua construção simples e direta permitia reparos rápidos, mesmo em temperaturas extremas. Durante a guerra e a reconstrução do pós-guerra, o Z5 se tornou um cavalo de batalha confiável, capaz de percorrer centenas de milhares de quilômetros com uma confiabilidade que poucos motores modernos poderiam igualar. Embora tecnicamente superado, seu legado ainda vive em museus e em algumas estradas rurais. Gaz 53. A. O favorito do povo e do exército. Nos anos 1960, surgiu um novo favorito, o GAZ-53A, um caminhão versátil, usado tanto pelo exército quanto pela indústria civil. Seu motor V8 de 5,5 litros entregava cerca de 150 cavalos de potência e 350 Nm de torque. Esse motor tinha um equilíbrio perfeito entre potência, resistência e facilidade de manutenção. Era capaz de atravessar estradas ruins, suportar temperaturas extremas e enfrentar jornadas maratonas sem reclamar. Com manutenção básica, podia atingir entre 450 mil e 500 mil quilômetros, e por isso o caminhão permaneceu em serviço por mais de 20 anos. Tornou-se um ícone do transporte soviético, presente em fábricas, campos e frentes de batalha. KAMAZ 704-3, o gigante incansável dos anos 1980. Nos anos 1980, quando a União Soviética enfrentava desafios logísticos cada vez maiores, surgiu uma máquina que redefiniria a resistência no transporte pesado. O motor KAMAZ 704-3 V8. Com uma descomunal cilindrada de 11 litros e uma potência próxima dos 300 cavalos, esse bloco foi projetado para tarefas titânicas. Sua principal missão: mover toneladas de carga por distâncias intermináveis e estradas em condições desastrosas. Equipava caminhões como o KAMAZ 6C460, usados tanto para transporte civil quanto para operações militares em ambientes hostis. Mas o que tornava esse motor realmente especial não era apenas a potência, e sim sua capacidade de resistir aos elementos. Esse V8 podia funcionar sem reclamar a 40 graus negativos na Sibéria ou suportar temperaturas escaldantes nos desertos da Ásia Central. Seu sistema de arrefecimento foi reforçado para enfrentar climas extremos, e sua estrutura interna contava com reforços de aço de alta resistência, o que permitia manter a operação estável mesmo em jornadas de mais de 16 horas seguidas. Além disso, era um dos motores mais longevos da sua época. Com a manutenção adequada, podia percorrer entre 700 mil e 800 mil quilômetros. Isso o tornava uma ferramenta inestimável para as companhias de transporte de longa distância. Também era relativamente econômico para o seu tamanho e missão, e o design simples facilitava o reparo, mesmo longe de uma oficina profissional.
O KAMAZ 7403 se tornou, sem querer, um símbolo da confiabilidade soviética, e embora já tenham se passado décadas desde sua criação, ele ainda segue em funcionamento em várias regiões da Eurásia. Poucos motores podem se orgulhar de um legado tão longo e útil. ZiL-111, o motor do luxo e do poder soviético. Em meio a toda a brutalidade mecânica do Império Soviético, também havia espaço para sofisticação. O ZiL-111 não era caminhão, nem veículo de trabalho. Era uma limusine de luxo. Uma obra de engenharia reservada exclusivamente para as elites do poder, ministros, generais e membros do Politburo. Para mover tal emblema de status, era necessário um motor que fosse tão resistente quanto refinado. Assim nasceu o V8 de 5,9 litros que impulsionava o ZiL-111. Esse motor entregava 200 cavalos de potência a 4.000 rotações por minuto, com um torque de 412 Nm, uma cifra impressionante para um veículo projetado não apenas para o conforto, mas também para a confiabilidade absoluta. Não se tratava apenas de potência. Esse motor precisava garantir que a limusine funcionasse sem falhas em viagens diplomáticas, desfiles de estado ou trajetos por estradas em mau estado. O design era bastante sóbrio, poucos componentes desnecessários, peças grandes e acessíveis, e um sistema de arrefecimento mais avançado que o da maioria dos caminhões soviéticos da época. A manutenção era simples e a durabilidade garantida. Muitos desses motores passaram dos 500 mil quilômetros sem precisar de uma reconstrução completa. Foram usados em variantes como o ZiL-111G e em versões conversíveis, projetadas para atos oficiais. O motor do ZiL-111 representava o melhor dos dois mundos, a engenharia robusta típica da URSS e a elegância exigida nos símbolos do poder soviético. Hoje, esses veículos são peças de coleção, mas em seu tempo foram uma clara demonstração de que a confiabilidade não estava em conflito com o luxo. MAZ 535, o titã do transporte militar. Se existe um veículo que impõe respeito só de olhar, esse é o MAZ 535. Esse gigantesco caminhão de 8 rodas motrizes foi projetado para transportar sistemas de mísseis, maquinário pesado e plataformas móveis de lançamento. Não era apenas um veículo, era parte integral da defesa soviética. Em seu interior rugia um motor a diesel V12 com 60 litros de cilindrada. Sim, 60 litros. Essa monstruosidade gerava mais de 520 cavalos de potência e um torque arrebatador, suficiente para mover centenas de toneladas mesmo em terrenos não preparados. O MAZ podia atravessar pântanos, neve profunda, dunas ou estradas de pedra sem hesitar. O motor tinha um sistema de arrefecimento multicircuito para evitar superaquecimentos e um conjunto de filtros reforçados para trabalhar em ambientes cheios de poeira, neve ou lama. Sua transmissão, totalmente sincronizada, podia ser operada a partir de uma cabine selada, protegida contra químicos ou radiação. Além disso, seu design modular permitia trocar grandes partes do motor rapidamente. Até mesmo em campo, se algo falhasse, bastava substituir a seção afetada sem desmontar todo o bloco. Embora o MAZ 535 fosse extremamente caro de produzir e fabricado em quantidades limitadas, seus motores ainda são estudados em academias militares e universidades de engenharia. Sua resistência, força bruta e capacidade de adaptação o colocam em um pedestal onde pouquíssimos veículos conseguem permanecer. KRAS 255, o cavalo selvagem da lama e da guerra. E por último, não dá para encerrar esse repasso sem falar do indomável KRAS 255. Esse caminhão ucraniano de 3 eixos, rodas gigantes e chassi reforçado virou sinônimo de guerra, construção e exploração. Onde outros atolavam, o KRAS avançava sem dificuldade. O motor que lhe dava vida era um diesel V8 de 14,8 litros, capaz de gerar 240 cavalos de potência. Mas o que realmente fazia a diferença era seu torque brutal. Perfeito para mover o caminhão com carga total em superfícies que fariam uma escavadeira desistir.
Esse motor podia funcionar com combustível de má qualidade, suportar temperaturas abaixo de 40 graus negativos e continuar rodando mesmo após semanas inteiras sem a manutenção adequada. Seu sistema de admissão era selado para impedir a entrada de água, lama ou neve, o que permitia até travessias de rios rasos sem complicações. Muitos CRAS 255 ultrapassaram facilmente os 600 mil quilômetros de serviço antes de precisarem de uma reconstrução. E quando isso acontecia, bastavam algumas ferramentas básicas para devolver-lhes a vida. Hoje, ainda existem dezenas, talvez centenas, desses caminhões em atividade, sobretudo em regiões rurais, minas ou zonas militares abandonadas. O rugido do seu motor continua sendo um aviso. Essa fera ainda não disse sua última palavra. Se esses motores soviéticos te impressionaram com sua força incansável e espírito indestrutível, não esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Toda semana eu trago novas lendas mecânicas que ainda rugem contra o tempo. Nos vemos na próxima história, onde outro gigante de aço está pronto para acelerar.